tarde. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos, mais uma vez, fazer um vídeo diferente hoje, viu? Vamos fazer um vídeo diferente. O vídeo vai ser lendo a palavra de Deus. Vamos ler uma passagem aqui da Bíblia. 1 Samuel, capítulo 17. Para vocês que não são evangélicos, podem achar que isso aqui não vale muito a pena, mas para nós que somos evangélicos, isso aqui é de muita valia, viu? Vou tomar um pouquinho de água. Essa passagem está escrita em 1 Samuel, no capítulo 17, que diz assim: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Soco, que está em Judá, e acamparam-se entre Soco e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Viu? Quando os filisteus, eu estou usando óculos porque eu consigo ler a Bíblia sem óculos, mas com óculos fica melhor. Preste bem atenção, viu? E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Golias, vocês vão entender aí, no final vocês vão entender, viu? Golias de Gade, que tinha de altura 6 covados e 1 palmo. Era grande o homem, viu? O homem era grande. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Era muito pesada, muito. Vixe, mas não serviu de nada, né? A pessoa com Deus não precisa de muita coisa, essas coisas assim pra... Vocês sabem da história, né? Da passagem da Bíblia, vocês sabem, né? O que aconteceu. E trazia trevas de bronze, grevas, quer dizer assim, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. Era todo, né, cheio dessas coisas, ferragens, aquele negócio para não ser atingido, né? O inimigo, mas no final, vocês sabem o que aconteceu, o que sucedeu, viu? Davi, o que fez com ele, né? E também vocês sabem que lutar contra Deus não existe, né? E haste da sua lança era como o órgão do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudo. Era bem paramentado, era cheio de escudo na frente, o escudo. Vocês veem como é que é, né? Como é que o que acontece, né? Mas vamos prosseguir para você entender. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vosso servo. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos, porém
Se eu o vencer e o ferir, então sereis nosso servo, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejamos. Tá pedindo, né? Pedindo pra vir gente pelejar com eles. Ó, tô falando baixo, pra vocês entenderem, porque nós estamos de madrugada, estamos voando aqui de madrugada. Vamos fazer uns vidinhos aqui nas madrugadas, tá? Vamos juntar o útil ao agradável. Vamos falar da palavra de Deus e vamos fazer uns vidinhos para vocês na madrugada, tá bom? Isso serve para os seguidores e para aqueles que... Muito bom, viu? Levantar de madrugada para orar a Deus, pedir a Deus, agradecer e ler a Bíblia. Muito bom, viu? Vamos que vamos. Ouvindo então Saul e todo Israel esta palavra do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eles o viram, né? Viu um gigante enorme, cheio de coisa, com mais um escudo na frente, uma espada enorme. Foi o que eles pensaram, né? Não vai dar não, não tem como dar não. Não vai dar certo isso aí. Mas, escuta só, né? Jessé envia Davi e seus irmãos. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. Seguiram eles, né? Jessé mandou os filhos mais velhos, né? Para seguir Saul. Aí seguiram Saul à guerra. Era o nome de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, que é o mais velho, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. E Davi era o menor, e os três maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apacentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teu irmão deste grão tostado e estes 10 pães, e corre e leva-os ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000 e visitarás a teus irmãos e vê se lhe vai bem, e tomarás o seu penhor. E estava Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Estavam lá, estavam lutando. Davi então, de madrugada, se levantou pela manhã e deixou as ovelhas e um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamava a pelejar. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda
da bagagem e correu a batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estava bem. Ele partiu para lá, né? O pai mandou levar coisa lá para levar coisa para os irmãos e mandou ele olhar como é que estava, né? Porque a peleja era feia lá, viu? A peleja. Você lendo as escrituras, você vai entender tudo que está aqui escrito, viu? Você vai ler tudo, você vai entender. Se você não entender, você pede sabedoria a Deus, que Deus vai fazer você entender. Tá entendendo? A luta foi grande aqui, viu? A luta foi grande, mas no final, como vocês já... Quem não sabe, mas já ouviu falar, né? No final, como foi que foi? Tudo tá aqui, ó. Tudo tá aqui. É só pede sabedoria a Deus e lê, viu? Eu não vou terminar essa palavra porque ela é longa. O 1 Samuel 17 é longa. Eu não vou ir até o final para o vídeo não ficar tão longo para vocês, tá? Mas eu vou continuar lendo. Aqui eu fico lendo uma hora e pouco. Mas todos os dias vai ter um vídeo assim agora, viu? Aqui você leu que o gigante insultou, né? Insultou, vestiu a armadura dele. Mas também no final, você vai ver o que aconteceu, tá? No final você vai ver o que aconteceu, que não foi bem não, hein? Não foi bem não. Vamos colocar em 2 vídeos para ficar melhor para você entender, tá bom? Para não cansar vocês. Vamos colocar em 2 vídeos. Deus que abençoe vocês que acompanham. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está acompanhando a gente, tá estranhando, né? Uns vidinhos diferentes a gente vai colocar, viu? Vai ser uns vidinhos diferentes. Os vidinhos falando da Bíblia. É bom, né? A gente lê a Bíblia e colocar os vidinhos. Tomar mais uma aguinha aqui, tá? Aqui é 1 Samuel, capítulo 17. A segunda lição da Bíblia. Vamos começar aqui do versículo 32, onde Davi expõe-se a pelejar contra o gigante. Davi, ninguém acreditava, mas Davi se ofereceu para lutar contra o gigante. Davi pequeno, uma estatura pequena, mas Davi estava com Deus. Vamos ver o que ele falou? E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele teu servo irá e pelejar contra este filisteu. Só coisa de Deus mesmo, viu? Porque Davi, já pensou? Aquela multidão, aquele gigante lá, e a pessoa se oferecer, né? Vocês desculpa, tá? Minha voz não é assim não, tá? Porque eu tô com um pouquinho de gripe. Estamos aqui na madrugada, fazendo mais um vídeo para vocês. Ficando a parte do que está escrito aqui. E passando para vocês. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejar contra os filisteus. Ele se ofereceu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não podereis ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra. Desde a sua mocidade, então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão
e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía, pois ele, e o feri, e livrou, né, a ovelha da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba e o feri e o matei. Não existe, né? Viu? Que Deus estava com ele. Deus estava com ele. Assim feriu e o teu servo, o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Mandou, Saul autorizou ele, né? E aí ele foi. Ele foi. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos, pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo do sobre si, tirou tudo. Deu uma pausinha porque a garganta tá ruim. Tomar mais uma aguinha. O Davi, ele era muito usado por Deus, viu? Usado por Deus. E Davi tirou tudo, né? Tirou tudo. Tá pesando, muito pesado essas coisas em cima de mim, não quero. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos, 5 pedrinhas, né? 5 pedras do ribeiro, e pô-los no aifode, que era tipo um bisaquinho do lado, de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. A funda era uma arma, era muito usada na época. Colocava uma pedra, entendeu? E o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo, de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão? Ei, Jesus, sou eu algum cão para tu vires a mim com pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, muito ciente do que estava fazendo, porque Deus estava com ele, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lanças, com escudo, porém eu vou a ti em nome em nome do Senhor Jesus. Eu vou contra ti em nome dos exércitos, ó Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado.
E aí? E aí, Golias? Vai dar? Aí não, filho. Você vai dançar. Escuta só, viu? Deus, o tanto que Deus ajudou Davi. E saberás todas estas congregações que o Senhor salva não com espada, nem com lança, porque o Senhor é o guerreiro. O Senhor guerrear. O Senhor lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Foi o que aconteceu. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, passou-se Davi e correu ao combate e encontrou-se com o filisteu, e Davi meteu a mão no efode, no bisaquinho dele, e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu, Davi pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Viu? Tá entendendo, né? O que aconteceu? Quem desafia Deus é assim, né? Quem desafia Deus acha. Tá bom, meu povo? Isso foi a palavra que vocês ouviram hoje. É um vídeo simples, um vídeo diferente, mas é o que Deus deu para nós hoje. E vamos seguir fazendo os vídeos de Samuel, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos. Fica com Deus.